Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e sejam bem-vindos a mais um Giro de Notícias, quadro aqui do canal onde eu trago para você as notícias mais relevantes da semana e os seus impactos nos seus investimentos. E para esse giro falaremos a respeito do acordo que o Trump fechou com o Reino Unido sobre as falas polêmicas do Lula em relação ao Trump e o resultado de duas grandes empresas, Disney e Mercado Livre. E para você ficar por dentro de tudo, é só ficar comigo até o final. Para você que está chegando agora no canal, já clica no botão vermelho de se inscrever e curte esse vídeo, porque assim você ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Vamos começar esse giro de notícias então falando em relação ao acordo que o Trump fechou com o Reino Unido, onde, de acordo com ele mesmo, esse acordo vai gerar uma receita externa dos Estados Unidos de 6 bilhões de dólares, além de criar 5 bilhões de dólares em novas oportunidades de exportação. E pegando mais informações sobre esse acordo, o que cada um dos países, tanto Estados Unidos quanto o Reino Unido, vão acabar ganhando. Os Estados Unidos mantiveram uma tarifa de 10% sobre os produtos britânicos importados, enquanto o Reino Unido concordou em reduzir as taxas sobre os produtos norte-americanos de 5,1% para 1,8%. Outra informação importante é que o governo britânico afirmou que, em contrapartida, a indústria de automóveis do país verá as tarifas cair de 27,5% para 10% imediatamente em suas exportações para os Estados Unidos, enquanto os impostos sobre aço e alumínio vão ser totalmente zerados. E qual que é o impacto dessa notícia? Qual que é o impacto do acordo do Trump com o Reino Unido nos seus investimentos? Primeiramente, o primeiro impacto é que isso vai causar uma pressão muito grande em relação aos outros países do mundo para correr atrás de um acordo com os Estados Unidos, porque no início de abril, o Trump colocou uma tabela mostrando todas as tarifas que ele pretendia colocar em relação a todos os países do mundo. E se na prática esse tipo de tarifa for colocada em relação a outros países, como por exemplo a China, como por exemplo o Canadá ou outros países que têm muitos negócios com os Estados Unidos, isso vai acabar causando um grande impacto negativo na economia global. Então é muito importante que os outros países vejam esse exemplo do Reino Unido para, querendo ou não, fazer algum tipo de acordo. O segundo impacto é que essa negociação foi muito benéfica para os Estados Unidos, principalmente porque eles vão arrecadar muito dinheiro, algo que na prática tende a fortalecer muito o dólar, então a gente pode esperar que no médio prazo a tendência é que o dólar suba. E o terceiro ponto é que, falando especificamente do Brasil, é importante que ele corra atrás de algum tipo de acordo, porque a gente conseguiu observar que os Estados Unidos zerou os impostos sobre aço e alumínio, algo que o Donald Trump, inclusive, aumentou em relação ao Brasil há algum tempo atrás, algo que prejudica diretamente algumas companhias, como por exemplo a Gerdau, que é uma das empresas que mais exporta para os norte-americanos. E se essa tarifa permanecer existindo, isso vai acabar prejudicando muito a empresa, então é importante que você continue acompanhando as informações em relação a qualquer tipo de negociação para ver se o Brasil vai conseguir negociar algo positivo para nós. Partindo agora para a segunda notícia, que tem uma relação direta com esse último impacto que eu acabei de falar para vocês. O Lula deu uma declaração bastante polêmica em relação ao Donald Trump, onde ele fala: Trump não falou comigo e também não tive interesse em falar com ele. E temos também alguns outros trechos onde o Lula demonstrou um certo desprezo em relação ao presidente norte-americano, falando que haverá reciprocidade, falando também que os Estados Unidos e o Brasil já têm mais de 200 anos de relação comerciais e diplomáticas, então, querendo ou não, eles vão ter que fechar algum tipo de acordo, porque na prática o Trump taxou em 25% o aço importado do Brasil, algo muito ruim para nós. E o que esse tipo de fala do Lula em relação ao Trump acaba impactando no meu e nos seus investimentos? Primeiramente é que se as empresas brasileiras, não só a de aço, que já foi taxada, se ele conseguir colocar uma outra taxa, pode acabar prejudicando muito o nosso país. E principalmente com esse tipo de fala que o Lula tem, não ajuda em absolutamente nada em uma futura negociação. E o segundo ponto é que isso tende a aumentar a volatilidade na nossa bolsa de valores, principalmente em alguns setores em específico que dependem muito da economia americana para ganhar dinheiro. Então, se você investe o seu dinheiro em uma companhia que tem uma representatividade muito grande da sua receita e do seu lucro vindo dos Estados Unidos, é importante que você fique atento, porque se sair algum tipo de notícia de taxação em relação a novos produtos brasileiros, essa empresa pode vir a se sair prejudicada. Então é muito importante você ficar por dentro de todas as novidades desse tipo de disputa. Agora vamos falar sobre duas notícias muito positivas. A primeira delas é em relação aos resultados divulgados pela Disney durante essa semana, onde ela acabou divulgando resultados que superaram as expectativas de mercado. Ela conseguiu ampliar a sua base de assinantes e ela projetou um salto no seu lucro para o ano de 2025. E o que a gente consegue observar em relação aos resultados da Disney? Começando com os dados de receita, comparando sempre
o primeiro trimestre de 2024 com o primeiro trimestre de 2025. A gente observa um crescimento da receita saindo de 22 bilhões de dólares para 23,6 bilhões, uma alta de 7%. Os custos acabaram aumentando também, saindo de 19,2 bilhões para 20,1 bilhões, só que o aumento desses custos foi numa proporção muito menor do que o aumento da sua receita. Então a receita cresceu 7%, enquanto os custos aumentaram 4,7%. Um dado bastante positivo em relação à Disney, porque esse na prática acaba sendo o intuito de toda a empresa, é conseguir crescer a receita num determinado patamar e aumentar os seus custos, evidentemente num patamar muito menor, porque assim sobra muito mais lucro para ela. E a gente consegue observar que ela conseguiu também ter um alto crescimento no seu lucro líquido, então enquanto o lucro no ano passado, no mesmo período, foi de apenas 216 milhões de dólares, esse valor subiu para 3,4 bilhões de dólares, principalmente por conta de uma despesa que ela acabou não tendo nesse trimestre em específico, o que acabou beneficiando muito ela. O próximo dado que a gente observa é em relação ao resultado operacional, o lucro operacional que a Disney conseguiu obter em cada um dos seus principais segmentos. O primeiro deles é o segmento de entretenimento, que está muito atrelado às suas plataformas, como, por exemplo, o Disney Plus. A gente verifica que o lucro desse segmento saiu de 781 milhões de dólares para 1,2 bilhões, uma alta de 9%. O segundo segmento, que está atrelado à parte dos esportes, teve uma queda de 11,7%, saindo de 778 milhões para 687. E, por fim, o último segmento de experiências, que está muito atrelado aos parques da Disney, saindo de 2,2 bilhões para 2,4 bilhões, uma alta de 5,9%. E pegando o resultado completo de todos esses segmentos, a gente consegue perceber um crescimento que saiu de 3,8 bilhões para 4,4 bilhões. E apesar da queda no segmento de esportes, a gente consegue perceber aqui na esquerda que esse é o segmento que menos tem representatividade nos seus resultados finais. Então, enquanto o segmento de entretenimento tem um peso de 28% e o de experiência 56%, o segmento de esportes pesa apenas 15% em relação ao seu resultado operacional. E por fim, pegando como destaque o segmento de streaming, a gente consegue perceber que ela conseguiu aumentar a sua base de assinantes, tanto no Disney Plus quanto no Hulu, que na prática acaba sendo um serviço de televisão para os norte-americanos. A Disney Plus saiu de uma base de assinantes de 124,6 milhões de pessoas no último resultado, pegando o fechamento de dezembro de 2024, para 126 milhões de pessoas nesse primeiro trimestre de 2025, uma alta de 1,1%. E na parte do Hulu, esse crescimento foi até maior, 2,1%, saindo de 53,6 milhões de assinantes para 54,7 milhões de assinantes. Então é um crescimento bastante significativo em praticamente todos os segmentos da Disney. E os resultados da Disney acabaram sendo bastante positivos. Apesar de que nos trimestres e nos anos passados ela não vem conseguindo apresentar um bom resultado, nesse ela conseguiu superar muito bem as expectativas, fazendo com que as suas ações se valorizassem bastante. Como você pode estar vendo, do dia 6 de maio até o dia 9 de maio, em apenas alguns dias nessa última semana, as suas ações se valorizaram 14,94%, fruto desse bom resultado que ela conseguiu divulgar. Agora vamos falar sobre os resultados do Mercado Livre, a empresa mais valiosa da América Latina. Nós temos como destaque que a empresa conseguiu ter uma alta de 44% no seu lucro nesse primeiro trimestre de 2025. E o que nós temos de destaque nos seus resultados? A gente consegue observar, primeiramente, que o GMV da empresa atingiu o patamar de 13,3 bilhões de dólares, uma alta de 17% em relação ao mesmo período do ano passado. E para quem não sabe, GMV nada mais é do que o volume total de vendas de produtos que acabaram sendo realizados nas suas plataformas. Ela acabou tendo também um crescimento na quantidade de itens vendidos no Mercado Livre, atingindo uma alta de 28%, e ela conseguiu ter um total de itens vendidos de 492 milhões. As suas receitas também aumentaram bastante, atingindo um patamar de 5,9 bilhões de dólares, uma alta de 37% em relação ao mesmo período do ano passado, e o seu lucro líquido também apresentou um crescimento, como eu já falei anteriormente, atingindo um patamar de 494 milhões de dólares, com uma margem de lucro líquido de 8,3%. E a gente consegue observar
que a quantidade de compradores únicos da empresa vem aumentando bastante quando a gente compara com o mesmo período do ano passado. Então, no primeiro trimestre de 2024, o Mercado Livre tinha 53,3 milhões de compradores únicos na sua plataforma. Já nesse primeiro trimestre de 2025, esse valor cresceu para 66,6 milhões. Além disso, quando a gente pega o histórico do lucro e da sua margem, a gente consegue perceber, de certa forma, também um crescimento. É claro que é importante levar em conta que o Mercado Livre é uma empresa um tanto quanto cíclica, então ela não vai apresentar um crescimento em todos os trimestres. Por isso que é importante avaliar de acordo com o contexto, olhar de acordo com o mesmo trimestre em relação ao ano anterior. Então, a gente fazendo essa comparação, a gente verifica que o lucro líquido da empresa no primeiro trimestre do ano passado foi de 344 milhões de dólares, com uma margem de lucro de 7,9%. Já no mesmo período de 2025, o lucro saltou para 494 milhões, com uma margem de 8,3%, e assim como foi no caso da Disney, o Mercado Livre conseguiu apresentar um excelente resultado. E como a gente está falando de uma empresa que tem como principal foco o crescimento da receita e do seu lucro, é sempre importante que ela consiga apresentar de fato um resultado positivo para que as suas ações se valorizem, o que de fato aconteceu logo após a divulgação desses dados. Você pode estar observando que as ações da empresa no dia 6 de maio até o dia 9 de maio já se valorizaram 9,91%. E tanto o Mercado Livre quanto a Disney são excelentes empresas, mas é importante que você não invista só em uma ou na outra, é importante que você tenha uma carteira de investimentos bem estruturada e bem diversificada. E se você quer ajuda para fazer isso na prática, eu tenho um curso de investimentos chamado A Capital do Dinheiro, onde lá você vai ter acesso a estratégias de investimento para que você aprenda a investir na prática, trazendo mais segurança para suas decisões e mais retorno pensando a longo prazo. Para mais informações em relação ao curso, é só você escanear o QR Code e entrar no site ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Então, nesse conteúdo, você conseguiu ter acesso às 4 principais notícias da semana e no que isso vai impactar diretamente nos seus investimentos. Se você gostou, curte, se inscreve e ative o sino para que sempre que sair um vídeo novo por aqui você seja informado. E eu vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado para que você saiba exatamente o próximo vídeo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.